Amanhã, dia 2 de abril, é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. É uma data criada pela Organização das Nações Unidas com o grande objetivo de levar informação a todos e assim, é claro, reduzir o preconceito em relação às pessoas que apresentam o transtorno do espectro autista. Sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com a Veridiana Melilo, que é empreendedora e responsável por um centro de referência aqui na nossa região, que é o Centro de Referência de Autismo, que fica ali em Jaguariúna. Muito bom dia, Veridiana. Seja bem-vinda à edição Manhã. Que bom ter você aqui para compartilhar um pouco de todo esse conhecimento com a gente. O prazer é todo meu. Que felicidade estar aqui com vocês para esse assunto tão importante. Veri, vamos então começar falando dessa data, né? Que tem esse grande objetivo de realmente trazer essa conscientização literalmente em relação ao autismo. Você acredita que, de fato, falta informação sobre esse assunto, sobre esse transtorno? Eu acredito que esse é o principal ponto de toda essa conversa. O autismo ainda ele é muito novo e, em função disso, ainda faltam muitas peças, faltam muitas informações, tanto para as famílias quanto para a saúde, para a educação. Então é muito importante que ao longo desse mês de abril, né, tantos eventos, tantas movimentações e oportunidade como essa, né, que a gente está vivendo hoje de compartilhar um pouquinho mais de informação, sejam realmente espalhadas para o maior número de pessoas. Faltam, inclusive, dados, né, em relação, por exemplo, ao número de autistas no Brasil e no mundo. Não existem tantas pesquisas assim que consigam nos nortear? Faltam muitas informações. E por que isso acontece? Novamente, porque o autismo ele ainda é muito novo. Então, por exemplo, as pessoas com muita frequência me perguntam: puxa, mas está aumentando o número de autistas? Eu não afirmo que sim. Eu acredito verdadeiramente que muitas pessoas da minha geração, das gerações anteriores, possam estar sim dentro do espectro e simplesmente não tiveram um olhar, não tiveram um diagnóstico. Porque antes o que era diagnosticado era o que a gente chama hoje de autismo nível 2 ou nível 3, que precisam de mais suporte. São aqueles casos que a gente percebe, consegue ver, né? Então, isso realmente dificultou o conhecimento e a compreensão do autismo, além do autismo ser um espectro. E o fato dele ser um espectro significa que a característica da pessoa vai ser preservada. Então, cada autista é único, ele vai ser diferente. Não existem questões 100% iguais uma a outra, existem algumas características. E existem, entre essas características, como você falou, tem vários níveis. E existem algumas características que podem auxiliar as pessoas, os familiares, enfim, a identificarem, ou até mesmo adultos a identificarem se tem algum nível de autismo ou não. O que pode até mesmo facilitar, até para que a gente tenha um trato, a gente saiba como lidar com essa pessoa e também se enxergar, né? Porque, como você disse, muita gente, por falta do conhecimento, de fato, às vezes até tem algum nível de autismo, mas ela não reconhece, ela não identifica. Ou um filho, ou um parente, isso é muito comum? Isso é muito comum e a gente vai acabar tendo situações como essa com cada vez maior frequência. Então, vamos dividir, né, em alguns macro segmentos para facilitar essa percepção para você aí que nos assiste agora. No caso de nenéns, bebês, já dá para começar a perceber. Como assim, Veri? Sim. Dentro do CAG, do Centro de Referência do Autismo de Jaguariúna, nós atendemos crianças a partir dos 8 meses de vida. O que esse bebê demonstra? Na verdade, ele não interage com a mãe. Então, quando ele mama, ele não procura os olhos, ele não levanta a cabeça tentando enxergar o mundo, mesmo que a sua visão esteja em desenvolvimento. Ele não interage ou ele não reage perante um barulho. Então, esses primeiros sinais começam a aparecer. Quando a criança vai tendo um pouco mais de desenvolvimento, os sinais começam a ficar um pouco maiores. Então, a criança, às vezes, não engatinha, anda na ponta do pé, vira brinquedo de ponta cabeça, empilha ou roda os brinquedos, evita contato social, não olha nos olhos. E daí para cima, a situação só vai se ampliando, porque a pessoa ela vai conseguir ou não se adaptar melhor a uma realidade, por exemplo, como estamos vendo agora de uma sala de aula, dependendo do nível do autismo dela. Então, ela pode começar a apresentar dificuldade na escola, dificuldade de interação,
agressividade, isso pode acontecer, atraso no desenvolvimento da fala. Então, são vários pontos que acontecem. E se você que nos assiste é adulto, por um acaso você não gosta muito de sair, evita lugar cheio, quando você vai para um local com luz ou música muito alta, você se sente incomodado, não gosta muito que as pessoas encostem em você, ou não entende piada, metáfora, preste atenção, né? Existem sinais aí de que alguma coisa pode estar acontecendo. Ou não, precisa de um médico, né? Precisa de uma equipe especializada, que hoje existe essa situação, mas eu também sou meio autista. Não existe meio autismo, não existe cura para o autismo. Então você precisa de uma equipe especializada para conseguir te apoiar a resolução dessas questões. Obrigatório? Não, mas a qualidade de vida é transformadora quando você descobre realmente o que você vivencia. Autoconhecimento também você consegue se entender melhor, isso facilita bastante, né? Agora, Veridiana, a gente fala muito nos desafios, né, que os autistas ainda enfrentam. Qual seria, de acordo com a sua experiência, com o trabalho que você faz no centro também ali em Jaguariúna, essa maior dificuldade é de fato essa inclusão, como você disse, temos imagens aí de escolas, é essa criança, é esse jovem, esse adulto até, pertencer a um universo, a um mercado de trabalho, esse seria o maior desafio hoje? Eu confesso que eu acredito que o maior desafio é a gente conseguir fazer cada indivíduo dentro do transtorno do espectro autista se desenvolver na sua melhor versão, na sua melhor capacidade. Isso acontece, sim, em função desse desafio da inclusão, em função desse desafio da família conseguir dar continuidade a esses estímulos em casa, ou saber exatamente como proceder. Existe um grande desafio na área da saúde, de ter acesso a profissionais, acesso à informação, acesso aos protocolos e diagnósticos. Então, ainda existe um macro cenário muito turbulento, que naturalmente paira na ausência da informação. Porém, a minha grande expectativa, e é por isso que a gente trabalha dois pilares muito sólidos, é proporcionar autonomia e qualidade de vida. Porque em algum momento, os familiares não estarão mais aqui. Em algum momento, esse indivíduo vai crescer e ele vai precisar enfrentar a sociedade. Ele vai poder ter um relacionamento. Já me perguntaram se autista pode dirigir carro. Depende, mas na grande maioria dos autistas nível 1 de suporte, sim. E o autismo também pode vir com o que eu brinco, né? Chamo metaforicamente de combos. Às vezes vem um TEA, TOD, às vezes um TEA, TDAH. Então, existem outros transtornos que podem estar associados. Então, você precisa entender o que está acontecendo com esse indivíduo, apoiá-lo, porque senão a gente acaba caindo naqueles contos, né, que a gente ouve tão antigos já de falta limite, falta chinelo, e às vezes a pessoa está sendo agredida, né, e não ela não está fazendo nada de propósito. Ela realmente tem questões sensoriais diferentes, ela tem um funcionamento diferente, o caminho da sinapse da cabeça funciona de uma forma diferente. Então, tudo isso, a informação, ela traz desenvolvimento, oportunidade e resolução de grandes problemas hoje e grandes desafios que diversas famílias pelo mundo vivem. E as famílias, então, é importante você que está nos acompanhando, que de repente desconfie, observou essas características, procure essa ajuda. A gente hoje está aqui falando do Centro de Referência de Autismo ali de Jaguariúna, gerenciado pela Veri, mas existem outras opções também. O importante aqui é você procurar essa ajuda, que é multidisciplinar, para que você possa fazer com que esse indivíduo, esse ser único, como a Veri está trazendo para a gente, possa se desenvolver da melhor maneira, né, Veridiana? E tem um outro lado, que é o tratar das outras pessoas que de repente não têm esse convívio direto com o autista e às vezes quando se depara com uma criança, um adulto que é autista, às vezes não sabe muito como lidar. Acho que o que pode nos nortear nesse caso é o respeito. Com certeza, o respeito e a informação novamente, Ju, porque a gente precisa que as pessoas, os estabelecimentos, saibam o que fazer. Recentemente eu passei por uma situação, e já compartilhando aí com todos os nossos telespectadores, eu descobri no ano passado que eu era autista. Né? Mesmo trabalhando, tendo empresa, e eu estava dentro do espectro e não sabia. Eu sabia que existia algo diferente dentro de mim, eu chamava até de algo errado, olha que horror isso, né? Mas, enfim, era a minha percepção. Recentemente, quando eu fechei o meu diagnóstico, eu tenho a minha carteirinha que comprova que eu estou dentro do espectro, e num estabelecimento, ao pegar uma fila especial,
Naturalmente, eu fui questionada pela atendente e aí eu apresentei a carteirinha. Esse é o protocolo. A pessoa travou, a moça travou, ela pôs a mãozinha para baixo, assim, perguntou se eu precisava de suporte. E eu falei para ela, eu falei, tá tudo bem, eu só preciso que você, ó, né, passe a minha compra. E aí ela falou, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode fazer a segunda, né? A primeira você já fez, autismo tem questões de rigidez aí, literalidade bem presentes também. Ela falou, você fala comigo, você olha para mim, eu achei que autismo não era isso. E aí você percebe, essa pessoa, essa profissional, ela teve uma primeira orientação de como lidar com uma pessoa dentro do espectro. Mas olha a distância da realidade, né? Infelizmente a gente vivencia recentemente, né, casos de pessoas se passando por autistas, casos de problemas em aeroportos. Então, falta ainda muito conhecimento, muito tato, muita manobra, né, de como que realmente os estabelecimentos, os locais públicos vão lidar com essa situação. Né? Então, novamente, a gente volta na questão de informação. A pessoa ela aprende a respeitar quando ela entende o que ela está lidando. E por Senão, isso que realmente não é necessário. E por isso que a gente está aqui, por acreditar de fato que o nosso papel também é esse, de informar. E já queria te agradecer demais por esse bate-papo maravilhoso, por essa clareza que você nos trouxe e falar que estamos aqui de portas abertas para cada vez mais falar e reforçar temas como esse. Veridiana, muito obrigada. Excelente sexta-feira para você. Eu agradeço imensamente. Contem sempre comigo.